Se você ainda não está feliz, eu creio que ainda dá tempo. Você sair desse templo alegre, onde o Espírito Santo quer trazer alegria para você, onde o Espírito Santo está querendo trazer para ti o milagre que você veio buscar nesta noite. Amém? Deus possa abençoar você ricamente. Abra sua Bíblia no livro do começo, Gênesis, no seu capítulo 37, no versículo 5. Gênesis, capítulo 37, no seu versículo 5. Diz a palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Amém? Podemos nos assentar, adorando a Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. Ele tem algo especial ao seu coração nessa noite. Meus amados, já foi louvado o Senhor aqui nessa noite acerca do sonho do nosso diácono João Juliano. Eu louvei a Deus que nesse louvor sobre sonho, né? E quando nós lemos esse versículo nesta noite, nós vemos os sonhos de um jovem. Eu creio que a maioria da igreja conhece muito bem esta passagem que fala sobre José. E eu não estarei falando toda a mensagem em questão, toda a passagem, do começo ao fim de José, que você já conhece. Mas nós queremos nessa noite passar para a igreja o seguinte: que sonhou José um sonho e falou para os seus irmãos. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, amados, que o sonho que Deus te dá, que o sonho que Deus te entrega para você, não é para todos que você pode comprar. Não é todos que vão entender o sonho que você tem. E eu creio que existem pessoas assim nessa noite aqui, que contam seus sonhos, a sua vontade de realizar algo, para pessoas que olhou simplesmente para você dizendo: sem chance, não tem condições de você chegar lá. Ei, eu quero profetizar para você nessa noite: tem jeito sim. O Espírito Santo vai te levar lá. E José, queridos, juntamente com seus irmãos, ele se despontava na sua obediência ao seu pai, à sua mãe. E a Bíblia diz que os filhos, quando obedecem os pais, tem muita chance, ou tem chance, de viver mais na terra. Mas a Bíblia nos diz que sonhou um sonho José. E uma das suas falhas, que muitos pregadores não falam, todos nós temos falhas, graças a Deus por isso. José colocou em seu coração, mesmo ele novo, colocou um orgulho no seu coração, um orgulho chamado orgulho juvenil. Aquele jovem, quando Deus deu sonho para ele, imediatamente ele foi para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho de vários feixes, e esses feixes, os seus feixes e o meu, e os seus feixes se dobravam diante do meu. Olha, eu tive um sonho, e os sonhos que José tinha
os irmãos deles entenderem que um dia aquele irmão menor da casa iria ser o comandante deles, iria ser o responsável por eles. E quando ele contava esse sonho, os sonhos que ele tinha, a Bíblia diz que enraiveciam muito mais os seus irmãos quando José contava os seus sonhos para ele. Não era para ele contar. Ei, conta os seus sonhos para pessoas que te entendem. Conta os seus sonhos para pessoa que tem um nível espiritual do seu. Conta os seus sonhos para pessoas espirituais. Eles vão entender que Deus vai realizar na sua vida e vai te ajudar a orar para que se realize. E esses sonhos levavam os seus irmãos a ficar com mais fúria dele. Já aconteceu isso com você? Claro. Né? Quando as pessoas não acreditam nos seus sonhos. E o mais importante, querido, dos sonhos, que os sonhos não dependem do recurso financeiro que você tem. Sonhos não dependem da sua idade. Sonhos, todos nós podemos sonhar. E felizes é aqueles que sonham. Aleluia. Se você ainda sonha, é porque você tem vida. E dentro desta vida que o Espírito Santo está te dando, Ele vai realizar todos os seus sonhos, se for da vontade dEle, para a glória dEle, para a honra dEle. Mas mesmo quando nós tomamos decisões erradas, mesmo que elas sejam pequenas ou sejam grandes, nós devemos pagar um preço pelas nossas decisões. E que quando nós tomamos uma decisão correta, a tendência é nós sermos abençoados por Deus. Agora, quando nós tomamos uma decisão errada, nós sofremos, oh glória, nós estamos penalizados pelas nossas decisões. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você tomou algumas decisões erradas, o Senhor pode pegar elas e colocar no caminho certo. Mesmo que você sofra efeitos, você vai sofrer. Plantou, correu, mas os efeitos vão vir. Mas você estará na direção certa, porque o Espírito Santo de Deus vai te colocar. Aleluia, Senhor Jesus Cristo, Pai, que pode, Senhor, todas as coisas. Não importa como você está hoje, não importa a sua situação, como eu falei, não importa a idade, sexo. Oh Deus, Pai. Se você tem recurso financeiro, não, sonhe. Aleluia. Sonhe. Sonhe. Deus estará te dando sonhos nessa noite. Deus. Fruto da família. Quem sabe você sonha que toda a sua família está aqui presente na igreja. Quem sabe você sonha que toda a sua família está envolvida com Deus. Ei, comece a sonhar nesta noite mais forte. O Espírito Santo vai colocar esse sonho mais forte a você, porque está prestes a ser realizado. Oh Deus bom. É uma cura de uma enfermidade que você precisa. Coloque na presença dele. Você vai estar aqui curado ou curado pelo poder do nome do Senhor. Oh glória ao Senhor Jesus. Alguém falou para você: não tem mais jeito, não tem condições mais alguma. Não tem mais jeito, a sua vida é daí para pior. Não creia. É o diabo que está falando isso. É o diabo que está usando pessoas para falar com você. Tudo Deus dá jeito. Tudo Deus resolve. Principalmente na vida daqueles que sonham. Você quer passar a sonhar mais nessa noite, queridos? Então, exalte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele vai realizar todos os seus sonhos. Ele desde que o seu sonho tem um propósito. É verdade, Senhor Jesus. Quando nós observamos aqui, não era para José falar com seus irmãos. É verdade, Senhor Jesus. Não
existem aquelas pessoas que você fala e as pessoas, você olha no rosto das pessoas, mostram face a face que aquela pessoa está debochando de você. A pessoa mostra para você que não está acreditando nos seus sonhos. Sim, Deus. O Senhor, o Espírito Santo, acredita nos seus sonhos. E a palavra de Deus nos diz nessa noite: sonhou também José o sonho, contou aos seus irmãos, por isso algo exigiu muito mais ainda. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei o sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Os irmãos olharam e disseram: os 11 irmãos, Maria, espera um pouco. Você está dizendo que nós vamos dobrar o joelho diante de você? Você está dizendo que nós vamos obedecer você como irmão menor da casa? Glória. Aí enfureceu mais ainda. Mas um sonhador, irmãos, era José. Eu quero trazer uma notícia boa para você também. O Senhor Jesus não pode ver um sonhador, Deus. Oh, glória. Quando ele vê um sonhador, uma sonhadora, ele abençoa. Glória a Deus. Existem muitos crentes por aí fora, queridos, 40 anos, 50 anos de crente. Não tem esperança, não tem convicção, não tem sonhos. Você pode estar com 60, 70, 80, 90, 100 anos. Sonho. Aleluia. Antes de você partir para a eternidade, esse sonho vai se cumprir para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sei que você sonha para a sua família hoje, nesse público. E não quero saber também. Mas existe uma pessoa que sabe. Quer dizer, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai concretizar se você crer nessa noite. Sim, Deus poderoso. Eu sei que muitos irmãos perderam o Sim, de ontem. poderoso. Claro, não pôde vir. Mas o Senhor derramou do teu Espírito como sempre aqui nesse Oh, lugar. glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto uma unção tremenda. Oh, Pai, bom Deus poderoso. Que quem comanda, quem governa esse lugar é o Espírito Santo. Amém. Aqui nós não usamos a enganar. Porque ninguém engana o Espírito Santo. Para onde for. Glória a Deus, a sua Pai presença. poderoso, Seja até a profundeza, amado, vai vir. Não conseguimos esconder nada do Espírito Santo. Verdade, Senhor. E a palavra de Deus nos diz desse sonhador, queridos. Deus estava levantando. Agora existem pessoas que pensam que quando Deus se levanta, seja na área ministerial, seja na área familiar, na área material, é de um dia para o outro. É sem pagar um preço. Mas não é assim. Davi foi ungido rei. Quantos anos Samuel ungiu ele? Quantos anos ele esperou para ser o rei? Deus tem uma promessa na sua vida e na sua família. Aleluia. Mas pague o preço. Pague o preço. Verdade. Você está aqui nessa noite adorando o nome do Senhor. E eu creio que você está pagando esse preço. Verdade, De Deus. repente Deus vai te colocar no reinado. Sim, Deus. Deus, Pai. Eu falei que eu não iria falar toda a história de José, não vou falar. Mas eu quero trazer para você essa palavra dos pontos fortes de José. Todo ser humano, ele tem a sua parte fraca e a sua parte forte.
Todo ser humano, ele tem os seus defeitos e tem as suas qualidades. Claro que existe ser humano que mostra mais o seu defeito do que qualidades. São tantos defeitos que a qualidade fica escondida. Mas eu quero nessa noite te avisar e falar para você que o Espírito Santo já está vendo as suas qualidades nessa noite. O homem pode ver os seus defeitos. E como gosta de ver defeitos, ser humano. Ah, de Deus. Mas o nosso Deus vê só a sua qualidade. Só a sua qualidade nessa noite. A sua família de Jesus. A sua casa de Jesus. E nesta noite você vai sair com autoridade para quê? E entrar no seu leito, na sua casa. E antes de você deitar no seu leito, na sua cama, você vai falar bem alto quando você chegar: Satanás, sai daqui, porque quem manda aqui sou eu. Sim, Deus poderoso, glória ao Senhor. Pastor, isso é heresia, quem manda aqui sou eu, é você. É Sabe por quê? verdade, Senhor. Porque Jesus habita em você. É verdade, Deus poderoso. Jesus não vai descer lá na tua casa e tal e fazer. Não, é você que tem que chegar lá, porque Jesus já está em você. Ah, Jesus, cura enfermo, ele pode até curar, mas ele quer usar você. Ele pode até mandar enviar anjos e curar, mas ele quer que você faça a obra, você cure, você liberte as pessoas pelo poder. Glória a Deus. O Espírito Santo aquele que está em você. É verdade, Senhor. E a palavra de Deus, amados, nos diz que esse sonhador, os seus pais olhavam para ele e amavam mais ele do que os outros. E um perigo